Esse vídeo é um oferecimento do curso Astrofotos com o celular. Saiba mais no final desse vídeo. O contato com o rover Opportunity foi perdido desde 12 de junho de 2018. Este rover pioneiro sobreviveu a incríveis 15 anos na dura superfície de Marte, quando finalmente uma tempestade de poeira global bloqueou a luz do Sol de atingir seus painéis solares por vários meses. Este vídeo é uma recapitulação de toda a missão do Opportunity, desde seu pouso até a tempestade de poeira final, com todos os desafios que superou e descobertas que fez ao longo do caminho. No final deste vídeo, acho que você concordará comigo que foi uma missão notável e que contribuiu muito para o nosso conhecimento do planeta vermelho. E é esse conhecimento que abriu o caminho para missões que estamos vendo hoje, como Perseverance. O querido Opportunity respondeu perguntas como: Marte já teve uma atmosfera mais substancial? Tinha enormes corpos de água líquida em sua superfície? E se um dia foi semelhante à Terra, o que mudou? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. Venha conosco nesta jornada de descoberta, seguindo a magnífica jornada do rover Opportunity em Marte. Vamos começar falando do início da missão. Tendo sido lançado em uma espaçonave Delta II Heavy, o Opportunity pousou no outro lado de Marte de seu rover irmão, o Spirit, cerca de 3 semanas depois que o Spirit já havia pousado. O Opportunity usou um paraquedas para diminuir sua velocidade em sua queda e disparou alguns foguetes antes de pousar. Os efeitos do lançamento do foguete são evidentes neste pedaço de solo mais leve, conforme visto pelo orbitador Mars Global Surveyor. O Opportunity primeiro saltou e depois pousou dentro de uma cratera minúscula de 22 metros, agora conhecida como Cratera da Águia, com o escudo térmico e seu paraquedas pousando a algumas centenas de metros de distância. Os cientistas da NASA ficaram tão entusiasmados com isso que chamaram a aterrissagem de buraco em um, o que significa acertar o alvo na mosca, embora não estivessem realmente mirando nesta cratera. Eles nem sabiam da existência dessa cratera, já que o Opportunity pousou a cerca de 25 km de distância de seu alvo. Quando o Opportunity emergiu de sua concha protetora, a primeira coisa que ele fez foi dar uma boa olhada ao redor. O Opportunity estava equipado com uma câmera panorâmica que podia ser usada para fazer o levantamento da área. Ele viu alguns afloramentos de apenas alguns centímetros de altura feitos de poeira extremamente fina, cada grão muito menor do que os grãos normalmente encontrados no arenito da Terra. O Opportunity e o Spirit estavam principalmente em Marte devido à sua geologia, sendo o objetivo final ver se Marte alguma vez foi um lugar que permitiria a vida. A maneira como fizeram isso foi olhando as rochas em busca de evidências de água, dando aos cientistas uma ideia de como Marte poderia ter sido há milhões de anos atrás, já que as rochas contêm pistas sobre a sua história. O Opportunity explorou o afloramento de perto ao longo das semanas seguintes, já descobrindo evidências de que no passado algum tipo de corrente em movimento havia feito o leito rochoso afundar, embora não estivesse claro se foi a água que causou isso, ou o fluxo vulcânico, ou mesmo o vento. Você pode ver isso nesta imagem, pois as camadas finas de rocha não são paralelas umas às outras. Em Sol 30, ou o 30º dia marciano do Opportunity em sua superfície, ele se aproximou do afloramento e usou sua ferramenta de abrasão de rocha para perfurar uma seção da face dela. Ao fazer isso, encontrou algo conhecido pelos geólogos como vugs, ou vazios na rocha, o resultado da erosão dos cristais. A rocha também continha hidroxila, o que significa que a água provavelmente estava presente quando a rocha se formou. O próximo passo do Opportunity era cavar uma trincheira no solo para análises posteriores. Ele fez isso cavando suas rodas dianteiras no solo enquanto as suas rodas traseiras as seguravam no lugar. Depois de arrastar as rodas por 22 minutos, ele fez uma trincheira de 50 centímetros de comprimento e 10 centímetros de profundidade.
sob a camada superior do solo estavam algumas coisas que ele não tinha visto antes, incluindo pedrinhas brilhantes e grãos tão pequenos que essa imagem microscópica não consegue distinguir entre eles. Ao longo das poucas semanas marcianas, tendo descoberto tudo o que precisava, o Opportunity saiu da cratera a uma velocidade média de 1 centímetro por segundo e se dirigiu para a próxima maior cratera nas proximidades, a cratera Endurance, que tem cerca de 200 metros de largura. No caminho, ele passou por uma pequena cratera chamada Fram. Tirou uma foto, mas não parou por muito tempo. Em Sol 84, ele alcançou a borda e deu uma olhada para dentro. Os planejadores da missão já sabiam que o Endurance tinha muitas camadas de rochas a serem investigadas e queriam dar uma olhada nelas mais de perto. O Opportunity circulou ao redor da cratera, procurando um bom ponto de entrada, já que entrar não seria um problema, mas sim sair. Em Sol 127, os planejadores da missão decidiram conduzir o Opportunity para dentro da cratera, mesmo que não pudesse sair, já que o valor da ciência que poderia ser obtido era muito promissor para deixar passar essa oportunidade. Então, em Sol 131, ele avançou cuidadosamente sobre a cratera e tentou voltar para ver se conseguia. Felizmente, o ângulo da borda era de apenas 18 graus, bem dentro da margem de segurança conhecida do Opportunity, e então a excursão para a cratera começou para valer. O Opportunity passou 180 dias marcianos na cratera. Ele explorou uma área chamada Karatepe, onde viu várias camadas no leito de rocha. Chegou perto, mas não perto demais de algumas dunas de areia, pois os planejadores da missão não queriam que ficasse preso. Ele viu algumas nuvens finas semelhantes às nuvens cirrus na Terra. E por último foi para um penhasco chamado Penhasco Burns. Um penhasco de aparência impressionante, com várias camadas separadas por rochas quebradas e poeira. Finalmente saiu da cratera Endurance em Sol 315. Durante o tempo lá, os dados coletados pelo Opportunity permitiram que os cientistas pudessem confirmar que a água não cobriu apenas esta área uma vez, mas foi na verdade episódica por natureza, com inundações que teriam varrido essa paisagem antes de secar novamente. De qualquer forma, a água aqui nunca teria sido tão profunda. Depois dessa descoberta substancial, a próxima parada em sua aventura foi investigar seu próprio escudo térmico. No caminho, ele se deparou com uma rocha que mais tarde foi confirmada como um meteorito chamada Heat Shield Rock. Foi o primeiro meteorito a ser identificado em outro planeta. O Opportunity, então, definiu um curso para a cratera Erebus, que avançou através de uma região chamada Terreno Gravado em busca de mais rochas. Ao atravessar esta área, em Sol 445, o Opportunity ficou preso em uma duna de 30 centímetros. A situação não parecia boa para o rover. Todas as 4 rodas de canto estavam enterradas na duna por mais de um raio de roda. Esta duna passou a ser conhecida como Duna do Purgatório. Ele permaneceu imóvel por quase 20 dias marcianos, enquanto os planejadores da missão tentavam freneticamente descobrir como retirá-lo de lá. Eles simularam o cenário na Terra e tentaram vários métodos antes de ordenarem que o Opportunity tentasse qualquer coisa. Em Sol 461, o rover avançou alguns centímetros para ver se estava fazendo o que seus testes haviam previsto. Ao longo dos 20 dias marcianos seguintes, o Opportunity se moveu alguns centímetros, tirou uma foto do progresso e enviou os resultados de volta ao controle de missão. Em Sol 483, o Opportunity havia escapado da duna com sucesso, e todas as 6 rodas estavam em solo mais firme. Teria sido decepcionante se tivesse viajado por um ano em Marte apenas para ficar preso por uma duna de 30 centímetros. O Opportunity estudou as dunas do Purgatório por mais de 12 dias marcianos antes de partir novamente em seu caminho para a cratera Erebus.
Quando o Opportunity chegou a Erebus, recebeu um novo software para evitar que ficasse preso novamente. Um software projetado para aprender o que aconteceu com a experiência no Purgatório. Com essa nova atualização de software, o rover Opportunity estava pronto para continuar sua aventura na cratera Erebus. Quando se aproximou da cratera Erebus, chegou às seções de solo onde o leito de rocha estava exposto. Os controladores da missão chamaram essa seção de Rodovia Erebus. A principal missão do Opportunity era procurar por sinais de água em Marte, pistas das quais muitas vezes podem ser encontradas nas rochas do planeta. Ele usou sua ferramenta de abrasão de rocha para esculpir círculos e com sua câmera microscópica pôde comparar as diferentes estruturas das rochas em busca de evidências de água. Você notará aqui que os rastros do Opportunity estão na frente do rover. Esta é ainda a câmera frontal, mas às vezes os controladores da missão conduziam o Opportunity de costas, a fim de equilibrar o desgaste do equipamento. Erebus é uma cratera muito antiga e erodida, cheia de areia com apenas alguns afloramentos aparecendo. Por ser tão rasa e erodida, olhando para essas imagens e da perspectiva do solo, talvez nem percebamos que é uma cratera. Somente nas fotos de satélites que conseguimos realmente perceber que é de fato uma cratera. É cerca de 2 vezes maior que a cratera Endurance, com 350 metros de diâmetro. Por haver mais dunas nessa cratera, o Opportunity realmente só passou perto dela, ficando bem rente à borda a fim de evitar dunas maiores no caminho. Mesmo ao manobrar cuidadosamente em torno dessas dunas, atingiu um pouco de areia fina e suas rodas afundaram. Felizmente, o software que foi instalado apenas algumas semanas antes notou que as rodas estavam patinando e interrompeu o comando de movimentação. Uma curiosidade, o Opportunity não era controlado em tempo real por uma pessoa na Terra com um joystick. Havia muita latência para isso, de 6 a 40 minutos, dependendo da proximidade da Terra e de Marte. Portanto, o Opportunity realizava suas tarefas recebendo comandos de acionamento. Usando essas mesmas imagens de navegação que você está vendo aqui e comparando-as com imagens baseadas em satélite, os controladores de missão comandavam o Opportunity para dirigir a uma certa distância, onde então capturavam uma nova foto para mostrar seu progresso. O software que impedia o Opportunity de ficar preso permitia que os controladores da missão fizessem o rover dar marcha ré, sem de fato atrasar em mais semanas a missão. Durante o tempo do Opportunity lá, ele colaborou com o orbitador da Agência Espacial Europeia, o Mars Express. O Mars Express faz imagens da superfície de Marte em órbita para pesquisar diferentes tipos de materiais. Já que era incapaz de coletar amostras da superfície de Marte, os dados que o Mars Express coletou eram bem difíceis de se interpretar. O Opportunity, no entanto, foi capaz de interagir fisicamente com o material da superfície, confirmando se o que os dados da Mars Express mostravam estava correto ou não, ajudando a refinar observações futuras. Enquanto o Opportunity estava perto da cratera Erebus, ele também foi capaz de ver um trânsito incrível do Sol a partir da maior e mais próxima lua de Marte, Phobos. Como ainda estava fazendo seu caminho ao redor da cratera Erebus, uma grande tempestade de poeira o atingiu, deixando-o no escuro por alguns dias. Curiosamente, você pode ver a diferença que a tempestade de poeira fez para o rover, conforme a câmera deixa de ter uma imagem nítida e passa a ter algumas partículas de poeira visíveis. Além disso, a poeira se instalou nos painéis solares, o que significa que não podia gerar tanta eletricidade. Felizmente, porém, Marte tem ocasionais eventos de limpeza, onde o vento, ou mesmo um Dust Devil,
passava sobre o rover, soprando a poeira dos painéis solares e da câmera. Você pode perceber essa limpeza quando aceleramos o vídeo. Veja esta mancha de sujeira aqui e como ela desaparece com o tempo. O Opportunity não tinha meios de limpar a poeira por conta própria, então ele sempre confiou na ocorrência desses eventos de limpeza, o que felizmente aconteceu ao longo da missão que durou 15 anos. No entanto, durante o tempo que passou na cratera Erebus, o Opportunity encontrou sua primeira falha mecânica. Seu braço ficava preso o tempo todo, como você pode ver aqui. Havia um fio quebrado, embora o motor ainda funcionasse quando recebia mais energia. Após uma cuidadosa deliberação, os engenheiros decidiram que a melhor coisa a se fazer era apenas guardar o braço durante viagens longas. Em curtas distâncias seria mantido em uma posição chamada Hover Stall. Esta réplica, que foi usada para teste, mostra como o Opportunity era capaz de se deslocar com o braço estendido nesta posição retraída, com o braço estendido, mas se curvando para trás em sua própria direção. Os controladores de missão pensaram que seria melhor ficar com o braço preso enquanto estivesse fora, do que tentar guardá-lo para descobrir que nunca mais poderia ser usado. Pelo menos, ainda seria um tanto funcional assim. Ao longo da missão até esse ponto, o Opportunity também apresentava um problema com um aquecedor para um motor no braço que não desligava. Os engenheiros conseguiram desligá-lo com um interruptor T-Stat, um tipo de interruptor térmico capaz de cortar a energia do aquecedor caso o motor do braço sobreaquecesse. Mas à medida que o inverno marciano se aproximava, onde haveria menos luz do sol, não havia energia suficiente para manter o aquecedor ligado a noite toda. Para consertar esse defeito, os controladores de missão desconectavam completamente as baterias à noite. Mas isso criou um outro problema. Com as grandes oscilações de temperatura entre o dia e a noite, o motor provavelmente se desgastaria mais rapidamente. Neste ponto da missão, este motor parou completamente. Os engenheiros o consertaram temporariamente aplicando mais corrente elétrica, embora como medida de precaução, eles tenham guardado o braço fora do rover à noite, para o caso de o motor parar permanentemente. Esse reparo se tornou cada vez mais visível nas imagens a partir de agora. Em fevereiro de 2006, ou Sol 744, o Opportunity visitou seu último local ao redor da cratera Erebus, chamado de afloramento Payson. Este afloramento de camadas finas mostra uma ampla gama de texturas sedimentares primárias e secundárias formadas há bilhões de anos. As estruturas que foram observadas aqui provavelmente foram causadas por uma mistura de processos de vento e água. Em Sol 766, o Opportunity havia deixado a borda da cratera Erebus e estava a caminho da maior e mais impressionante cratera, Victoria. O rover viajou por grandes dunas onduladas de areia, um tipo de duna que não encontramos aqui na Terra. No entanto, o Opportunity tentou se manter sempre em caminhos de rocha exposta, pois estas são muito mais fáceis de se atravessar e também permitiam uma parada total para se investigar o caminho. E esses campos de rochas aqui são um pouco misteriosos. Não temos muita certeza de como eles se formaram desse jeito. Em Sol 833, o Opportunity quase ficou preso novamente. Os controladores de missão estavam muito empolgados com o progresso diário que o Opportunity vinha fazendo em direção à cratera Victoria, mas nesta sequência levou 4 dias para sair desta duna, que eles chamaram de Jammerbugt, um termo dinamarquês que significa Baía das Lamentações. Quase 200 dias marcianos depois de deixar a cratera Erebus, chegou finalmente a cratera Victoria. E o que o rover viu foi incrível. Paredes altas, uma encosta íngreme e belas dunas de areia no centro.
já havia superado tantos obstáculos e essa visão foi sua recompensa pela jornada. E então, o que havia de tão interessante na cratera Victoria? Foi capaz de fornecer alguma informação valiosa sobre Marte que ainda não tivesse obtido em nenhum outro lugar? Victoria sempre foi considerado um marco importante para o Opportunity alcançar. Embora poucos pensassem que o Opportunity duraria a jornada de 7 quilômetros de seu local de pouso inicial. Neste ponto, o Opportunity tinha durado cerca de 10 vezes mais do que sua vida útil projetada original. Victoria é a maior cratera que o Opportunity já visitou, com 730 metros de largura. Era também a mais profunda, o que significava que antigos afloramentos rochosos ao longo das paredes da cratera foram expostos à superfície. O leito rochoso exposto contém as pistas do passado de Marte que o Opportunity estava procurando. Além disso, como você pode ver, Victoria oferecia uma visão impressionante, especialmente em contraste com essa planície em que o Opportunity havia pousado. Em preparação para esse novo local de exploração, os controladores da missão encarregaram um novo software de atualização para o rover, o que lhe permitiria decidir se enviaria uma imagem de volta ou estenderia seu braço em preparação para coletar amostras de um afloramento rochoso interessante. Até mesmo melhorou a inteligência do rover para detectar obstáculos que deveria evitar e fazer seu próprio caminho ao redor. Esses recursos economizaram muito tempo para os controladores de missão, que teriam que passar por centenas de imagens e esperar por um doloroso atraso de latência para que os comandos fossem enviados de volta ao rover. Em seu ponto mais distante, a latência entre a Terra e Marte pode ser superior a 40 minutos. Este é um dos motivos pelos quais demorou 3 anos para percorrer apenas 7 quilômetros até aqui. Para testar essa nova atualização de software, os controladores de missão dirigiram o Opportunity em direção a um pedaço de entulho, e as configurações foram ajustadas para fazer o Opportunity pensar que esse entulho era uma zona proibida. Na realidade, a maior dessas rochas tinha apenas 10 centímetros de altura, o que significa que o Opportunity poderia facilmente ter passado por cima delas. Mas os controladores não queriam testar os sistemas em algo que poderia realmente danificar o rover se desse errado. Como você pode ver, o Opportunity ajustou seu curso ao redor da área perigosa e capturou essa imagem em panorama para que os controladores da missão pudessem ver como havia respondido ao novo programa. O Opportunity começou a circular pelos arredores da cratera, capturando imagens à medida que avançava. Ao longo do caminho cruzou com alguns penhascos, capturando imagens com uma técnica muito inteligente chamada mosaico de super resolução. Essas imagens têm uma resolução muito mais alta do que a câmera a bordo do Opportunity era de fato capaz de capturar. Essa técnica consiste em capturar muitas fotos do mesmo objeto e em seguida, no pós-processamento aqui na Terra, combinar as imagens em um grande mosaico a fim de ampliar a resolução que você vê aqui. A propósito, essa técnica é usada em muitos campos diferentes, incluindo microscopia e astronomia. De acordo com os cientistas, as camadas que você vê nas rochas encontradas em todas as faces desses penhascos são devidas a um processo geológico chamado estratificação cruzada. Eles acreditam que essas camadas são depósitos de dunas de areia antigas, razão pela qual as linhas são inclinadas para cima e não apenas horizontalmente. A partir dessas linhas, acredita-se que esse costumava ser um campo de dunas de areia não muito diferente do deserto do Saara aqui na Terra. Embora esses dados científicos tenham sido muito úteis, os controladores de missão estavam procurando principalmente por uma passagem para o fundo da cratera, e encontraram uma aqui, no chamado Vale Sem Perigo. Em um exame mais detalhado, porém, concluiu-se que a inclinação era muito íngreme. O Opportunity investigou alguns penhascos enquanto estava lá e até encontrou outro meteorito chamado Santa Caterina. Isso tudo antes que os controladores da missão decidissem dirigir todo o caminho de volta ao ponto de chegada original na cratera para tentar descer por lá.
Este local foi escolhido porque o declive estava dentro dos limites de segurança do rover, além do solo ser feito de rocha plana exposta, o que possivelmente não causaria deslizamento das rodas. No dia 28 de junho de 2007, ou 1.200 dias de missão, o Opportunity se preparou para sua descida. Mas assim que alcançou o topo da encosta para descer, o Opportunity avistou a maior tempestade de poeira já registrada durante sua missão, uma tempestade que diminuiu o brilho do Sol em 96%. A tempestade não parecia tão ruim assim, já que a poeira também criava uma difusão da luz do Sol em direção ao rover, o que lhe permitia gerar cerca de 128 watts no dia mais escuro, em comparação com os 700 watts usuais em um dia claro. Mas o resultado não foi nada bom para o rover movido à energia solar. Este tipo de nível de energia não era suficiente para manter o rover funcionando. Na verdade, qualquer coisa abaixo de 150 watts significa que as baterias começariam a se esgotar. Portanto, as operações foram reduzidas substancialmente até o fim da tempestade, e o Opportunity só foi ordenado a se comunicar com a Terra uma vez a cada 3 dias. Se as baterias esgotassem, os componentes a bordo do Opportunity poderiam ser danificados devido ao frio intenso no planeta durante a noite. Seus motores possuíam aquecedores alimentados por baterias que os mantinham aquecidos. Mas se as baterias se esgotassem, não haveria nada para impedir possíveis danos por baixas temperaturas durante a noite. Em Marte, a temperatura média no Equador é cerca de 20 graus Celsius durante o dia e pode chegar a 75 graus negativos à noite. Nesse frio, certamente os componentes mais sensíveis seriam danificados. A razão para essa variabilidade de temperatura é porque, embora Marte tenha uma atmosfera, ela é 100 vezes mais fina que a atmosfera da Terra, o que significa que não é nem de longe tão bom em reter o calor que absorve durante o dia. Voltando às baterias, em caso de atingirem um nível crítico, o Opportunity também era projetado para acionar um recurso de modo de baixa energia. Isso basicamente desconectaria as baterias do rover de todos os sistemas, exceto os mais essenciais, colocando-o para hibernar enquanto tentasse carregar suas baterias com qualquer luz solar disponível. A cada sol, o rover verificaria o nível da bateria para ver se podia reconectar os outros sistemas e, se pudesse, restabeleceria as comunicações com a Terra. Esse modo de baixa energia permitiria que o rover ficasse adormecido por apenas alguns dias, mas também por algumas semanas ou mesmo meses. As chances seriam de que, nesse ponto, mesmo se ligasse novamente, muitos de seus componentes estariam quebrados e o rover não seria capaz de funcionar de qualquer maneira. De volta à tempestade de areia no início de julho de 2007, os controladores da missão inicialmente pensaram que duraria apenas uma semana. Mas em 15 de julho, a tempestade atingiu o seu pico. Estas são imagens em cores reais que mostram um time-lapse da tempestade, e como você pode ver, ficou realmente bem escuro por lá. Felizmente, a severidade da tempestade de poeira não foi o suficiente para deixar o rover em modo de baixa energia desta vez, mas foi por pouco. Por fim, em 21 de agosto, ou Sol 1271, a tempestade havia diminuído o suficiente para que o Opportunity pudesse começar a avançar novamente. Em Sol 1291, o Opportunity finalmente entrou na encosta interna da cratera. Mas, como de costume, logo depois de entrar recuou novamente para avaliar a quantidade de deslizamento da roda na encosta. Entretanto, o deslizamento da roda excedeu o limite do controlador da missão de 40%. Então o rover parou com 2 de suas rodas ainda sobre a borda da cratera. Após 2 dias de tomada de decisão, os controladores de missão decidiram seguir em frente de qualquer maneira, e uma extensa exploração da cratera começou. À medida que o Opportunity descia, investia um bom tempo em quaisquer partes interessantes da rocha exposta. Também capturou algumas imagens dos penhascos ao redor da cratera. Nessas imagens você pode ver o quão íngreme era a encosta em que o Opportunity estava, cerca de 20 graus de inclinação. O Opportunity não se aventurou muito longe na cratera, já que apenas dunas de areia foram encontradas perto da base.
Passou seu tempo examinando esse pedaço do leito de rocha, tirando várias fotos e usando sua ferramenta de abrasão de rocha para investigar sua estrutura. A partir dos dados coletados pelo Opportunity, foi determinado que esta área provavelmente nunca foi favorável para a vida. Então, os controladores da missão escolheram o próximo ponto de passagem em sua jornada, a cratera Endeavour. Se você pensou que Victoria era grande, veja essa cratera. Acreditava-se que a cratera Endeavour continha argilas, o que significaria que um dia já correu água por lá. Então o Opportunity começou sua jornada saindo de Victoria. Neste ponto, em Sol 1502, o Opportunity encontrou outra falha em seu braço. Não importava quanta energia era direcionada à junta, o braço não se movia de sua posição retraída sob o veículo espacial. Após vários dias sem sucesso em mover o braço do rover, o controle de missão determinou a hora do dia em que a junta tinha a menor resistência elétrica, que era logo ao amanhecer, antes que o aquecedor do motor fosse desligado durante o dia. Quando essa hora chegou novamente, eles colocaram o máximo de energia possível no motor e a junta voltou a movimentar o braço. Sem correr o risco de guardá-lo novamente, os engenheiros tiveram que determinar como manobrar o rover com segurança sem arriscar danificar o braço. O Opportunity então começou a sua jornada de 2 anos em direção à cratera Endeavour. Esta é Endeavour, uma rasa, porém enorme cratera, com 22 quilômetros de diâmetro e 300 metros de profundidade. Mas por que visitar a cratera Endeavour? Devido às distâncias envolvidas, o Opportunity levaria muito tempo para chegar lá. Então, o que havia de tão especial neste lugar em comparação com tudo o que o rover já tinha visto antes? O motivo mais convincente, e de fato um dos objetivos científicos do Opportunity, era encontrar evidências de oceanos anteriores em Marte. Nesse ponto, em 2008, a teoria de que Marte já teve um oceano em sua superfície estava apenas começando a obter evidências sólidas, graças aos rovers Spirit e Opportunity. Neste ponto, o Opportunity havia descoberto que existia água nos lugares visitados. Mas esses lugares não eram mais do que planícies de inundação rasas que secavam periodicamente, não um verdadeiro oceano. Por outro lado, o orbitador de reconhecimento de Marte detectou o que se acreditava serem argilas ao redor da cratera Endeavour. Argilas sendo minerais hidratados que só poderiam ter se formado a partir da presença de água na superfície ali por longos períodos de tempo. Poderia a cratera Endeavour ter feito parte de um oceano permanente? E se realmente existiu um oceano de água na superfície de Marte, há pistas que indiquem que ele poderia ter abrigado vida? Os controladores da missão tinham que descobrir. E assim, o Opportunity deixou a cratera Victoria e começou sua árdua jornada para o sul. A equipe da missão estava determinada a chegar ao seu destino o mais rápido possível, ao mesmo tempo em que ficava atenta a qualquer coisa de interesse ao longo do caminho. O rover avançou bem nas planícies Meridiane e em Sol 1818 já havia viajado mais de 3 quilômetros. Nada digno de nota realmente aconteceu até Sol 1947, onde uma grande rocha foi avistada. A equipe da missão decidiu investigar, descobrindo que era um meteorito ao qual deram o nome de Block Island. Na verdade, grandes rochas pareciam ser a única coisa para manter o Opportunity ocupado. Mais tarde, avistando outra chamada Shelter Island e uma terceira chamada Marquette Island. Marquette Island era de particular interesse para os cientistas, pois eles acreditavam que essa rocha era parte do material ejetado do impacto de um grande meteoro, o que significa que essa rocha teria vindo das profundezas da crosta de Marte. Os cientistas sabiam disso porque os grãos dentro da rocha eram grossos com uma composição de basalto. A aspereza indica que ele resfriou lentamente na rocha derretida, permitindo que os cristais crescessem. Se tivesse se formado próximo à superfície, os cristais dentro dela teriam sido muito menores, pois teria esfriado muito mais rápido. O rover Opportunity nunca esteve realmente sozinho em Marte. Ele tinha um robô-irmão chamado Spirit,
que explorava o outro lado do planeta ao mesmo tempo. Ambos pousaram em Marte mais ou menos ao mesmo tempo, e ambos excederam em muito a sua expectativa de vida original de 90 dias marcianos. Neste ponto, eles estavam com 1.900 dias em missão. Embora, assim como o Opportunity até este ponto, o rover Spirit também encontrou algumas falhas mecânicas. A falha mais notável ocorreu com uma de suas rodas dianteiras, que ficou emperrada em Sol 700. De lá para cá, veio arrastando a roda enquanto viajava. De certa forma, na época, o Spirit era o queridinho da NASA entre os dois rovers, já que muitas vezes recebia mais atenção da mídia pelas coisas que estava descobrindo no planeta. Porém, mais ou menos na época em que o Opportunity explorava aqueles meteoritos, do outro lado do planeta, o rover Spirit tentou passar por cima de uma duna de areia e ficou com as rodas presas profundamente. Os operadores de missão começaram o longo processo da tentativa de desbloqueá-lo por meio de simulações e testes em réplicas baseadas na Terra. Enquanto isso, o Opportunity continuava sua longa jornada para Endeavour. Em Sol 2138, o Opportunity finalmente alcançou um marco importante, a cratera Concepción. Com apenas 10 metros de largura, foi provavelmente a cratera mais jovem já visitada, evidenciada pelos escombros expostos e material ejetado. Nada particularmente novo foi encontrado lá em comparação com qualquer um dos leitos de rocha que o Opportunity havia examinado no passado. Ele encontrou o que era simplesmente arenito rico em sulfato, contendo esferas do tamanho de grãos de pimenta, que foram chamados de mirtilo. Pelo menos a cratera fornecia um contraste com a vasta extensão de dunas de areia ondulantes. 8 meses se passaram desde que o Spirit ficou preso na duna. A areia que envolvia suas rodas era particularmente fina, e o processo de escavação do Spirit foi exasperado por sua roda emperrada. Durante esse processo de recuperação, outra roda do Spirit travou, ou seja, apenas 4 das 6 rodas estavam funcionando. O inverno marciano se aproximava cada vez mais do Spirit, que já estava recebendo cada vez menos luz solar para alimentar suas baterias. Até que finalmente uma falha de baixa energia ocorreu no rover e seus sistemas foram desconectados da bateria. O rover Spirit ficou em silêncio total. Por meses a fio, os controladores da missão tentaram recuperar o contato com o rover, mas a NASA acabou por encerrar a missão do Spirit. Pela primeira vez desde que pousou, o Opportunity estava sozinho em Marte. O longo e árduo trabalho do Opportunity por quilômetros de dunas de areia para chegar a Endeavour estava se tornando cada vez mais exaustivo para o pequeno robô. Talvez excessivamente ansiosos para não ter uma repetição do que aconteceu com o rover Spirit, os controladores da missão decidiram redirecionar o curso do Opportunity para um caminho mais longo, porém, com sorte, um caminho menos árduo. Essa rota também passaria pela chamada Cratera de Santa Maria. Em Sol 2244, o Opportunity estabeleceu um novo recorde com a missão mais duradoura em Marte, finalmente batendo a duração da missão Viking 1. O Opportunity já era capaz de ver a orla da cratera Endeavour, identificando as regiões de Cape Tribulation, Cape Byron e Cape Dromedary. No entanto, mesmo 100 dias marcianos depois, ele estava apenas a meio caminho entre as crateras Endeavour e Victoria. Considerando o fato de que sua velocidade máxima era de 5 cm por segundo, ele até que tinha feito um bom tempo, já que também fazia paradas frequentes para procurar dunas de areia potencialmente problemáticas para a jornada. Nesse time-lapse, você notará que os rastros do rover estão à frente dele. Isso ocorre porque também há uma câmera de navegação na parte de trás do Opportunity, permitindo que ele se mova para frente ou para trás para distribuir uniformemente o desgaste dos motores. No entanto, outro motivo agora era proteger o braço estendido do Opportunity, que, como mencionei no último episódio, ficou preso nesta posição. Em Sol 2449, o Opportunity finalmente chegou à cratera Santa Maria,
É uma cratera de 90 metros de largura e foi importante para os controladores de missão, pois já havia evidências aqui de minerais de sulfato hidratado. Os minerais hidratados só podem se formar sobre corpos d'água por longos períodos de tempo. Então, este foi um precursor empolgante do que os controladores da missão realmente queriam investigar em torno de Endeavour, que ainda estava a esmagadores 2 anos de distância de viagem à frente. O Opportunity também parou aqui para capturar alguns espetaculares timelapses de um pôr do sol marciano. Em um dos timelapses, capturou o trânsito da maior lua de Marte, Phobos, pelo Sol. Mais de 2 anos terrestres se passaram apenas nesse episódio. O Opportunity seguiu em frente, muito além da sua expectativa de vida de missão de 90 dias marcianos, e até sobreviveu muito mais que seu irmão, o Rover Spirit. O controle de missão pôde relaxar um pouco quando o Opportunity chegou na cratera Santa Maria e ali ficou por 3 meses examinando rochas e desvendando segredos sobre a história de Marte. Depois disso, seguiu em frente para um ponto em torno da orla da cratera Endeavour, em uma comemoração inspiradora da perda da missão Spirit do outro lado do planeta. Depois de passar 3 meses sem intercorrências na cratera de Santa Maria, o Opportunity rumou para a colina mais próxima da borda da cratera, conhecida como Cape York. Ao longo do caminho, ele encontrou algumas pequenas crateras, algumas das quais eram muito jovens, com material ejetado do impacto espalhado por todo lugar. Mas o Opportunity não ficou por ali muito tempo. Aproximando-se da cratera Endeavour, o Opportunity finalmente foi capaz de ver alguma variação na paisagem após anos simplesmente cruzando planícies de dunas de areia. Picos e colinas começaram a surgir no horizonte conforme o Opportunity se aproximava da borda da cratera. Em Sol 2709, o Opportunity finalmente chegou a Cape York, e especificamente um lugar conhecido como Spirit Point, em homenagem ao rover irmão do Opportunity, que havia chegado ao fim de sua missão no outro lado do planeta apenas alguns meses antes. O Opportunity tinha viajado mais de 30 km até este ponto, o que era 50 vezes mais do que a distância original planejada para a missão. Os planejadores da missão decidiram não conduzir o rover para dentro da cratera, pois, novamente, pontos de interesse foram encontrados ao redor de sua borda. Ali, o leito rochoso estava exposto à superfície, o que permitiu ao Opportunity estudar as rochas mais antigas que tinha visto até agora em toda sua viagem. Foi também ao redor desses picos e colinas ao longo da borda que os minerais hidratados, ou argilas, foram detectados pelo MRO. Empoleirado no topo do Spirit Point, o Opportunity olhou para a cratera Endeavour e nos deu uma boa perspectiva de quão grande ela é. Desde o início, o Opportunity começou a descobrir fenômenos nunca antes vistos em Marte. Você deve se lembrar nos episódios anteriores que o solo encontrado ao redor das áreas que o Opportunity havia explorado continha incontáveis rochas lisas, minúsculas e redondas, que foram apelidadas de mirtilos. Perto da Endeavour, nenhum mirtilo foi encontrado. Em vez disso, o solo parecia muito mais grosso, as rochas mais afiadas e não tão arredondadas. Os controladores da missão ficaram tão impressionados com a variação dessa área em comparação com o local do pouso inicial, que disseram que essa seção da missão fornecia o equivalente a 2 locais de pouso pelo preço de um. O primeiro ponto de interesse examinado pelo Opportunity foi uma grande rocha ejetada chamada Tisdale 2. Era diferente de qualquer outra rocha até agora examinada em Marte. Ela tinha características vulcânicas, mas continha mais zinco e bromo do que visto anteriormente. Foi determinado que era um tipo de brecha, velhos fragmentos de rocha fundidos. Essa foi mais uma evidência para a água no passado. O impacto que lançou esse pedaço de material ejetado provavelmente liberou água quente subterrânea que depositou zinco na rocha. A apenas uma curta distância de Tisdale 2, o Opportunity descobriu talvez a evidência mais conclusiva até agora de que de fato existiu água em Marte. Você consegue adivinhar de que evidência estamos falando apenas olhando para essa foto? Olhe atentamente para a parte inferior da imagem e você verá uma linha branca fina exposta nesse afloramento.
Um exame de perto do veio revelou que era gesso, e o espectrômetro de raio-x de partículas alfa no braço do rover detectou os minerais cálcio e enxofre, juntos produzindo o sulfato de cálcio. Eles chamaram esse veio de depósito Homestake, e provavelmente se formou a partir da água dissolvendo o cálcio das rochas vulcânicas que se combinaram com o enxofre, e então foi depositado como sulfato de cálcio em uma fratura subterrânea que mais tarde ficou exposta na superfície. O impacto que lançou Tisdale 2 provavelmente teve algo a ver com esse veio também. Se esse for o caso, isso mostra que a água já fluiu por fraturas subterrâneas em Marte. Uma análise posterior dos dados coletados pelo Opportunity mostrou que não apenas era provável que fosse gesso, mas também que a água aqui era muito menos ácida do que em outras regiões do planeta, o que significa que poderia ter sido mais propícia à vida no passado. O inverno marciano logo estava chegando, significando dias mais curtos e um sol mais baixo no céu. Para um veículo espacial movido à energia solar, incapaz de ajustar o ângulo de seus painéis solares, esta não era a situação ideal. Mas, pela primeira vez desde o início da missão, o Opportunity teve a oportunidade de passar o inverno em uma encosta voltada para o Sol, confinado a uma área chamada Greeley Haven. Além de voltada para o Sol, esta área também era rochosa, permitindo ao Opportunity algumas rochas para exame durante esses poucos meses. Este panorama de 360 graus mostra os rastros do Opportunity enquanto ele navegava cuidadosamente até os seus alojamentos de inverno. O fato de o Opportunity ter que esperar alguns meses em um local de descanso foi realmente útil, já que o espectrômetro Mossbauer no braço do rover usava a radiação de cobalto-57 para determinar a composição de uma amostra. No entanto, o cobalto-57 tem meia-vida de apenas 9 meses, o que não seria um problema para uma missão de 3 meses do rover. No entanto, o Opportunity já estava em missão há 8 anos, e examinar a composição de uma rocha nesse período levava semanas, em comparação com a meia hora que levaria no início da missão. Quando não estava examinando rochas, também poderia usar o seu tempo para estudar pequenas oscilações na rotação de Marte, a fim de obter informações sobre o núcleo do planeta. São necessárias muitas semanas de rastreamento de rádio do movimento de um ponto na superfície de Marte para medir as mudanças no eixo de rotação do planeta, algo que não podia ser feito antes, pois o Opportunity estava sempre em movimento. Essas oscilações indicariam se o interior de Marte ainda está derretido ou não. A espera do Opportunity também significava que ele poderia examinar os efeitos do vento nas dunas de Marte de uma perspectiva do solo, mesmo em um nível microscópico, usando a câmera microscópica em seu braço, verificando se há pequenas mudanças ao longo dos meses em que esteve parado. Meses se passaram e o inverno estava logo chegando ao fim. Em Sol 2947, o Opportunity mudou-se novamente pela primeira vez desde que montou acampamento em Greeley Haven. Felizmente, tudo que estava funcionando antes parecia ainda estar funcionando, e o Opportunity partiu para o seu próximo ponto de interesse. Os dados do MRO sugeriram argilas presentes nesta área, e a equipe da missão estava determinada a encontrá-las. Um belo afloramento foi avistado em torno de Sol 3057, e a câmera microscópica revelou algo sobre esse afloramento que ninguém esperava. Muito parecido com o local de pouso do Opportunity, essas rochas de mirtilo polidas e suaves foram observadas. No entanto, desta vez, elas estavam incrustadas na rocha. Eram também menores do que o Opportunity tinha visto antes, apenas alguns milímetros de diâmetro, e não eram ricos em ferro como os mirtilos do local de pouso. Alguns dos mirtilos expostos observados foram corroídos, revelando a sua estrutura interna. Os cientistas descreveram esses mirtilos como crocantes por fora e mais macios no meio. Eles eram diferentes em concentração, diferentes em sua estrutura, diferentes em sua composição e também diferentes em distribuição. Era um grande mistério. O Opportunity tinha apenas mais um lugar para visitar em sua viagem ao redor de Cape York, e era a mancha de argila apelidada de Whitewater Lake. No caminho para lá, a Terra e Marte estavam passando por uma fase chamada conjunção solar, onde Marte estava atrás do Sol, o que causava um bloqueio nas comunicações entre os controladores da missão e o rover.
Isso já havia acontecido algumas vezes durante o curso da missão, mas desta vez o Opportunity deu aos controladores um certo susto, pois durante o blackout da comunicação, o computador de bordo do Opportunity foi reiniciado em modo de espera. Felizmente as comunicações foram restauradas e o Opportunity reiniciou corretamente para continuar em seu trajeto até o lago Whitewater. E foi lá que o Opportunity descobriu o Esperance, a rocha pálida no centro superior desta imagem, que tem aproximadamente o tamanho de um antebraço humano. Era isso, enfim, o tesouro que os cientistas estavam procurando. Foi constatada que a composição de Esperance era mais alta em alumínio e sílica e mais baixa em cálcio e ferro. Mais do que em qualquer outra rocha que o Opportunity examinou em mais de 9 anos em Marte. Os testes confirmaram que essa rocha tinha um conteúdo de mineral de argila devido à alteração intensa pela água. O Opportunity passou semanas ali, certificando-se de que as medições estavam corretas, conseguindo tudo o que podia ser feito antes que o inverno marciano chegasse novamente. Novos locais de interesse foram definidos em uma região chamada Solander Point, uma encosta voltada para o Sol na próxima colina a 1,5 km mais ao sul. O Opportunity deixou o Cape York em Sol 3344, depois de passar 9 anos terrestres ou 5 anos marcianos na superfície de Marte. Ele havia encontrado a melhor evidência em qualquer missão ao planeta vermelho, de que a água com pH neutro já existiu no planeta Marte. Mesmo que essa grande descoberta tenha sido feita, o Opportunity ainda tinha muito pela frente. Os controladores da missão queriam mais evidências de água e estavam de olho em Solander Point, cerca de 1,5 km ao sul de Esperance. O inverno marciano estava começando a chegar, o que trazia consigo uma redução da luz solar, desde a duração do dia até o ângulo do Sol no céu. Para maximizar a geração de energia para o pequeno rover, o Solander Point foi escolhido por ser uma encosta voltada para o norte, o que significava que à medida que o Opportunity exploraria a área, seus painéis solares também estariam direcionados ao Sol. Também se acreditava que continha mais evidências de minerais hidratados e camadas expostas nas rochas, conforme detectado pelo MRO, o Orbitador de Reconhecimento de Marte. 1,5 km não parece tão longe, mas o Opportunity era um rover lento com uma velocidade máxima de apenas 2 cm por segundo e muitas vezes viajava na metade dessa velocidade por segurança. Os cientistas não queriam que ele se chocasse com as rochas ou ficasse preso nas dunas de areia, então o Opportunity avançaria um pouco, procuraria por perigos e repetiria o processo. Ao longo do caminho, o piso embaixo do Opportunity parecia muito peculiar. Eram principalmente grandes pedaços de rochas, alisados no topo, com areia e poeira preenchendo as lacunas, quase como um mosaico aleatório. Um terreno rochoso plano é o terreno ideal para o Opportunity, por isso fez um bom progresso no caminho para Solander Point. Muito parecido com o resto da missão, os mirtilos foram vistos novamente. Rochas arredondadas com 1 ou 2 centímetros de diâmetro. Em Sol 3390, o Opportunity chegou a seus alojamentos de inverno e começou a trabalhar na encosta. Mesmo enquanto trabalhava aqui, a produção de energia era muito baixa, atingindo apenas 270 watts-hora por dia. Pouco abaixo disso, e o rover entraria em um tipo de modo de hibernação. Além da chegada do inverno marciano, a poeira também estava se acomodando nos painéis solares do rover, e não havia um evento de limpeza há um bom tempo. Este modo de baixo consumo de energia significava que o trabalho em torno de Solander Point era demasiado lento. E não foi até Sol 3530 que um evento de limpeza finalmente empurrou a produção de energia para 370 watts-hora por dia. Os eventos de limpeza ocorrem quando o vento sopra uma poeira extremamente fina dos painéis. Como Marte é tão árido, não há nada adesivo na poeira, então, embora a atmosfera de Marte seja tão fina, essas partículas de poeira podem ser facilmente sopradas. Algo parecido como tirar a poeira da capa de um livro. A poeira se acomoda no rover ao longo do tempo, especialmente durante as tempestades de poeira massivas, que são tão grandes que podem ser vistas do espaço.
Por volta de Sol 3519, o Opportunity passou o dia examinando um alvo de superfície. No entanto, embaraçosamente, o algoritmo usado para calcular as distâncias dos objetos até o rover estava errado, o que significa que os instrumentos no braço estavam desviados em cerca de 5 centímetros. Então, as imagens capturadas estavam borradas e o espectrômetro de raio-x de partículas alfa não poderia detectar o que estava olhando. Isso foi corrigido rapidamente e as imagens nítidas de costume começaram a voltar ao controle de missão. Uma descoberta bizarra, que foi notada apenas alguns dias depois, foi algo conhecido como Pinnacle Island. O Opportunity frequentemente demorava dias para examinar certos trechos de solo, mas os cientistas notaram alguma variação entre uma foto e outra tirada alguns dias depois. Esta rocha parece ter surgido do nada. Os controladores de missão não ficaram tão impressionados, porém atribuindo a um impacto de meteorito próximo, ou até mesmo ao Opportunity batendo em uma rocha no lugar com uma de suas rodas. Um sobrevoo do orbitador de reconhecimento de Marte não revelou nenhum impacto novo, de modo que essa teoria foi descartada. Mas os controladores da missão decidiram prosseguir com o caminho designado para o Opportunity sem investigar essa rocha. E isso causou uma grande indignação do público online, com pessoas suspeitando que alienígenas deixaram a rocha lá como um meio de se comunicar conosco na Terra, ou que talvez fosse um tipo de fungo que havia crescido ao longo dos 12 dias entre as fotos. Algumas pessoas chegaram ao extremo de processar a NASA por sua relutância em investigar mais a fundo a Pinnacle Island, ao se recusar a fazer imagens da rocha com a câmera microscópica a bordo do braço do Opportunity. No entanto, antes que isso realmente acontecesse, quando o Opportunity olhou para trás em Pinnacle Island, o mistério foi resolvido. O Opportunity de fato quebrou uma rocha ao meio, como pode ser visto pelos rastros deixados na areia. Tanto quanto sabemos, esta foi a primeira vez que algo assim aconteceu em toda sua missão. Mas as chances disso ocorrer aumentaram à medida que o braço do Opportunity estava ficando cada vez mais lento e rígido com o seu uso e o natural desgaste. Isso resultou em um próprio rover precisar se mover para que o braço alcançasse objetos específicos, em vez de simplesmente estender o braço. Outro problema que estava se tornando cada vez mais persistente para o Opportunity era a reinicialização aleatória do computador de bordo. Embora todo o procedimento fosse seguro e permitisse o reinício dos sistemas, cada reinicialização atrasava em um dia inteiro as atividades científicas. Em Sol 3749, essas reinicializações causaram a perda de cerca de metade do mês. Os controladores da missão identificaram a fonte do problema na memória flash de bordo. A memória flash pode ficar instável após o uso repetido, aumentando o risco de perder novas fotos antes delas serem enviadas de volta à Terra. Então, os controladores de missão decidiram reformatar a unidade inteira. Isso não apenas limparia o armazenamento, mas também identificaria quaisquer células danificadas dentro da própria unidade, para que essas células pudessem ser evitadas no futuro. Por Sol 3773, a reformatação foi concluída com sucesso. Logo depois disso, o Opportunity alcançou Wdowiak Ridge, ao sul de Solar Point. Enquanto isso acontecia, um visitante das bordas externas do Sistema Solar foi arremessado em direção a Marte. Sua trajetória o levaria apenas a 130 mil quilômetros acima da superfície do planeta, antes de continuar em direção ao Sol. Este visitante, novamente, não era um alienígena, mas sim o cometa Siding Spring, um visitante da nuvem de Oort. A nuvem de Oort é encontrada bem além de Plutão e do cinturão de Kuiper, com milhões de rochas geladas em órbitas que levam milhões de anos para serem concluídas. Por ter demorado tanto para acelerar em direção ao Sol do ponto mais distante em sua órbita, a viagem de Marte até o ponto mais próximo do Sol levou apenas 6 dias. Isso é 56 km por segundo. No entanto, por causa do sobrevoo de Marte, isso significava que tínhamos um melhor ponto para observar o cometa Siding Spring do que na Terra. Os controladores das várias missões também estavam um pouco preocupados com as partículas de poeira que são ejetadas do cometa viajando nessa velocidade, o que potencialmente poderia impactar e danificar espaçonaves em órbita ao redor de Marte.
tanto o telescópio espacial Hubble quanto algumas espaçonaves ao redor de Marte começaram as observações deste visitante. Felizmente, os controladores da missão já tinham alguma prática e experiência devido à passagem de outro cometa chamado Ison no ano anterior. O cometa Ison, no entanto, estava 80 vezes mais longe do que Siding Spring estaria, muito longe e muito escuro para o Opportunity detectar. E infelizmente era dia quando Siding Spring teve a sua maior aproximação de Marte. Mesmo assim, o Opportunity foi capaz de capturar algumas imagens um pouco antes do amanhecer. Você consegue identificá-lo nessas imagens? Aqui uma versão com a anotação dos objetos capturados. Em sua passagem, nenhuma das espaçonaves foi danificada por partículas de poeira ejetadas. Mas algo inesperado foi observado na passagem do cometa Siding Spring. Com sua passagem, o planeta Marte teve seu fraco campo magnético temporariamente induzido ao caos. Ao contrário da Terra, Marte não tem um campo magnético gerado a partir de seu núcleo. Seu campo magnético vem do plasma no alto de sua atmosfera, o que gera uma carga muito fraca. Isso já é suficiente para desviar um pouco do vento solar, mas as tempestades solares de ejeções de massa coronal e erupções solares empurram esse campo magnético induzido, arrancando átomos da atmosfera de Marte. O cometa Siding Spring teve um efeito muito semelhante. Os cometas também são cercados por um campo magnético, também induzido a partir de interações com o vento solar, desta vez com a atmosfera do cometa, ou o coma. O coma pode chegar a 1 milhão de quilômetros de distância de um cometa, o que significa que quando o Siding Spring passou por Marte, o planeta vermelho ficou envolto em seu coma por algumas horas. Isso fundiu os dois campos magnéticos durante o evento, com partículas carregadas de ambos os objetos interagindo fortemente entre si, e a atmosfera de Marte perdeu algumas partículas para o espaço como resultado. No entanto, além da imagem que o Opportunity conseguiu obter da superfície, tudo isso passou despercebido pelo rover. 2015 se aproximava rapidamente e o Opportunity se dirigia para Marathon Valley, que levaria a leitura do odômetro do rover à distância de uma típica maratona. Marathon Valley. Este vale deve seu nome ao fato de que a distância necessária para entrar no vale era justamente a extensão de uma maratona. Uma maratona que levou 11 anos. Não exatamente um recorde. Para comemorar esse marco, os controladores da missão participaram de uma maratona de revezamento com uma réplica do Opportunity ao cruzar os 42 km, ou a marca de 26,2 milhas. Mas havia mais no Vale da Maratona do que apenas um ponto de passagem. Aqui, os controladores da missão encontraram interessantes rochas para investigação. Para descer até o Vale da Maratona, o Opportunity teve que descer a encosta mais íngreme que já havia enfrentado, 32 graus de inclinação. Tamanha era a inclinação da encosta que a poeira que se acumulou nos painéis solares começou a escorrer. Depois de descer com sucesso a encosta, o Opportunity primeiro investigou uma região conhecida como Espírito de São Luís. Na verdade, é uma pequena cratera com alguns afloramentos expostos. Infelizmente, foi por aqui que a memória flash fez com que o computador de bordo reiniciasse novamente. Embora os controladores da missão tenham reduzido o problema a um banco de células específico da unidade de memória, a quarentena desta sessão aparentemente não resolveu completamente o problema. A solução até ajudou um pouco. No entanto, uma redefinição por mês é muito melhor do que várias vezes por dia que eles recebiam antes da reformatação e da quarentena. Porém, eventualmente, os engenheiros decidiram ignorar a memória completamente e operar o rover no modo somente de RAM. O perigo era que a RAM fosse apagada se o computador fosse desligado, o que significa que qualquer dado científico não transmitido para a Terra correria o risco de ser perdido para sempre caso o computador de bordo fosse desligado. A extremidade norte do Vale da Maratona era uma crista chamada Hinners Point, e ao sul, uma crista chamada Knudsen Ridge. Nestas regiões, o Opportunity estava novamente procurando por argilas, evidências de oceanos de água líquida no passado de Marte.
Os controladores da missão detectaram argilas nessas cristas em órbita com o orbitador de reconhecimento de Marte, que correspondem a essas áreas avermelhadas vistas nas versões coloridas aprimoradas dessas fotos. O Opportunity descobriu que essas rochas eram frágeis e se desintegravam muito mais facilmente do que outras rochas que havia observado anteriormente, além de possuírem uma composição em comum. Eram muito diferentes de outras rochas na área. Embora a coleta de dados fosse constante aqui, também era extremamente lenta. O espectrômetro alfa do braço do Opportunity estava perdendo a sua potência, o que significa que a análise da amostra que levaria minutos no início da missão, agora estava levando dias ou semanas. E isso combinando com o fator temperamental do computador de bordo do Opportunity, que estava realmente começando a ter mais problemas. Como resultado, o Opportunity levou bem mais de um ano para atravessar o Vale da Maratona. Ele começou a se aprofundar na cratera Endeavour e foi recebido com uma visão espetacular. Um redemoinho de poeira, ou Dust Devil, foi avistado no chão da cratera. O Spirit, o veículo espacial irmão do Opportunity, tinha visto redemoinhos de poeira no passado, mas eles eram muito mais raros para o Opportunity. Acredita-se que os redemoinhos que passavam pelos rovers foram responsáveis pelos eventos de limpeza ocasionais que removeram a poeira dos painéis solares dos rovers. O próximo objetivo do Opportunity foi novamente encontrado mais ao sul, uma ravina que os cientistas acreditam que pode ter sido escavada pela água. Uma ravina nunca tinha sido examinada de perto por qualquer missão a Marte no passado, então os cientistas ficaram entusiasmados com o que poderiam encontrar. Mas chegar lá foi complicado. Em seu caminho descendo a borda da cratera, ele passou por uma lacuna nesta crista chamada Lewis and Clark, descendo o Vale Bitterroot até o Spirit Mound. Em seu caminho para baixo, registrou alguns panoramas espetaculares de várias cristas com vista para as dunas de areia que se estendem pelo chão da cratera. Ao chegar ao Spirit Mound, o Opportunity já estava em Marte há mais de 4.500 dias marcianos, cerca de 12 anos terrestres. O Opportunity estava com uma saúde razoável e gerando confortáveis 450 watts de energia de seus painéis solares. No caminho para a ravina, ele parava periodicamente para realizar algumas operações científicas, como imagens de rochas selecionadas e medição de argônio na atmosfera. O Opportunity finalmente atingiu a ravina em setembro de 2017. A ravina foi chamada de Vale da Perseverança. Os cientistas queriam saber se foi água, gelo ou vento que esculpiu essa ravina. Pelo seu formato, certamente parece que algo fluiu por ela. O Opportunity também avistou rochas ao longo dos canais. Poderiam ter sido depositados por correntes de água? No final das contas, o Opportunity não foi capaz de encontrar nada conclusivo. Após vários meses examinando essa área, o Opportunity passou pela incrível marca de 5.000 dias de missão em Marte. E que melhor maneira de comemorar do que tirando sua primeira selfie completa. Você notará que essa imagem está um pouco borrada, e isso se deve ao fato de que o registro ter sido feito pelo microscópio de foco fixo em seu braço. Ele havia sido projetado apenas para alvos muito mais próximos. Em junho de 2018, o orbitador de reconhecimento de Marte detectou a formação de uma tempestade de areia. E isso não é incomum. Marte regularmente tem tempestades de poeira. O Opportunity tinha até mesmo passado por algumas. No entanto, poucos dias depois de sua formação, ficou claro que esta seria uma grande tempestade de poeira. Ela se espalhou rapidamente por todo o planeta, e os controladores de missão começaram os preparativos para um período de baixo consumo de energia do Opportunity. No dia 3 de junho, o Opportunity estava produzindo 468 watts de potência. Já no dia seguinte, sua produção havia caído para 345 watts, e em 6 de junho contava com apenas 133 watts. A poeira recolhida por essa tempestade encheu a atmosfera, obscurecendo a preciosa luz do Sol a ponto de mal ser visível. A pior tempestade que o Opportunity experimentou até este ponto foi em 2007, onde a opacidade atmosférica, conhecida como um índice tal, estava em 5.5.
Isso é quase o suficiente para o Opportunity não sobreviver. Já esta recente e massiva tempestade, por outro lado, tinha um valor tal de 10.8, quase o dobro da tempestade anterior. Embora as operações fossem mantidas a um nível bem básico, todas as manhãs e noites o Opportunity enviava relatórios de integridade. Mas, em 12 de junho, o rover entrou em um modo de hibernação contínua. A tempestade se arrastou por meses e a cada dia que passava, os controladores de missão perdiam mais esperança de que o Opportunity saísse de seu modo de hibernação. 3 meses depois, a tempestade finalmente cedeu o suficiente para o Opportunity acordar de seu modo de espera, e esforços foram feitos para restabelecer o contato. Em outubro, a tempestade havia se dissipado completamente, mas nenhum contato foi feito com o rover, mesmo após 350 tentativas. De novembro em diante, os controladores da missão mantinham a esperança de que se o rover simplesmente tivesse muita poeira em seus painéis, o próprio vento poderia gerar um evento de limpeza. No entanto, após 1000 tentativas de comunicação que se estenderam até fevereiro, os controladores da missão perderam a esperança e declararam a missão encerrada. Project off the net. A missão de 15 anos, ou 5.352 dias marcianos, finalmente terminou. E que missão impressionante! O Opportunity mediu temperaturas, leituras atmosféricas, a rotação de Marte e muito mais. No entanto, seu maior legado foi a prova definitiva de que Marte já foi um mundo semelhante ao nosso, pois manteve corpos estáveis de oceanos de água líquida em sua superfície em um passado distante. Embora possamos ter isso como certo agora, quando foi confirmado pela primeira vez, foi verdadeiramente inovador. Pouco antes de a comunicação ser cortada, o Opportunity estava no processo de enviar de volta um último panorama de seu local de descanso final. A sua famosa e última comunicação foi poeticamente traduzida como "Minha bateria está fraca e está escurecendo." E sua imagem final era do sol obscurecido pela poeira. Então é isso. Uma recapitulação de toda a missão do rover Opportunity em Marte. Muito obrigado por assistir. Você gostou desse vídeo? Então deixe um like e se inscreva no canal. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, temos um vídeo novo aqui no Astrum Brasil. E você, já se imaginou fazendo fotografias do céu noturno? Aprenda como fazer fotos da Lua e das estrelas com o celular em uma semana. Com o curso Astrofotos com o celular, você vai dar início ao mundo da astrofotografia com apenas um celular. Nada de equipamentos caríssimos para fotografar a majestosa Lua, nebulosas e as estrelas do nosso universo. Um curso compacto com tudo o que você precisa para começar na astrofotografia. Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo e se inscreva agora mesmo. Você gosta do trabalho que fazemos aqui? Já pensou em ajudar o Astrum Brasil? Então conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo lives exclusivas para membros e apoiadores e também acesso antecipado aos vídeos do canal. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.